Oiê, tudo bem? Hoje eu vim trazer um assunto muito legal. Um tema que sempre me chamou a atenção e eu ainda acho pouco explorado por nós profissionais, né? Vamos falar sobre a arquitetura aplicada à criança. Na verdade, vamos falar como que a neuroarquitetura se aplica a crianças, né? Desde o quarto de bebê até a proposta para adolescentes, assim. Quando eu engravidei, eu me empolguei, né? Porque era um sonho. E eu queria buscar algo diferente, né? Eu queria fazer um projeto diferente, queria ousar. E aqui em Goiânia nada me encantou. Aí o que que eu fiz? Eu fui para São Paulo, né? Naquela época, 15 anos atrás, a gente não tinha essa facilidade, essa disponibilidade de pesquisar coisas novas na internet, né? Nosso conteúdo estava em revistas, né? E eu fui sozinha, né? Agendei, né, nas melhores lojas de São Paulo, focadas em móveis e projetos infantis para bebê, e eu fui para lá. Gente, eu andei 3 dias, para cima e para baixo, procurando coisas diferentes. Eu vi realmente algumas ideias de decoração bacanas, mas não tinha diferencial no mercado ainda, sabe? A gente ainda vivia numa busca de coisas materiais, né? De coisas. Então, resumindo, eu não encontrei o que eu fui buscar. Não existia ainda profissionais dedicados a uma arquitetura com emoção, né? E a arquitetura que trazia, né, que dava emoção, que era focada em emoção, né, que se conectava de verdade com o sentimento das pessoas, com o desejo delas. Né? Daí eu voltei, fiquei em cima desse projeto e eu fiz realmente um projeto com emoção. Né? Porque, na verdade, ele representou todo o meu amor naquela gravidez. Né? Eu coloquei ali toda a minha técnica, toda a minha experiência, coloquei isso tudo dentro do meu sonho e desenhei o quarto da minha pequena Alice, que hoje já não é mais tão pequena, né? Esse quarto ele até foi publicado numa revista especializada em São Paulo, né? Foi muito bacana porque eu fiz muitos contatos lá e tivemos essa grata surpresa, né? E com isso, gente, eu entendi mais uma vez o sentido da arquitetura com emoção, né? Ela é realmente o resultado de conceitos técnicos, mas baseados nos sentimentos, baseados nos desejos do usuário. É uma arquitetura que traduz as necessidades desse cliente, trazendo bem-estar e qualidade de vida. Né? Então já é inquestionável quanto e como os ambientes influenciam diretamente nos nossos comportamentos, nas nossas emoções. Né? Acho que para todo mundo isso já está claro. Também já é fato comprovado que a gente passa 90% mais ou menos do nosso tempo de vida dentro de ambientes internos. Então, nada mais correto, né, do que a gente planejar ambientes saudáveis e que favoreçam positivamente a nossa capacidade cerebral, né, o nosso desenvolvimento cognitivo, né, nosso amadurecimento tanto físico quanto emocional. Então, é por isso que hoje a gente vai falar sobre a importância do cuidado para a gente projetar espaços desde a primeira infância, tá? Como que a neuroarquitetura ela pode ajudar no que se refere a cuidar desses estímulos que os ambientes provocam nas pessoas através do cérebro. Porque esses estímulos fazem com que o nosso cérebro produza substâncias que são capazes de determinar os nossos comportamentos, o nosso humor, a nossa produtividade. Nós já sabemos que os ambientes são capazes de gerar estímulos cerebrais e esses determinam, inclusive, o desenvolvimento cognitivo das pessoas. E a gente pode falar em especial das crianças. E vale lembrar que cada pessoa, cada usuário, que nesse caso aqui a gente está falando que cada criança ela recebe esses estímulos e processa essas informações de formas diferentes. Mas existem conceitos gerais que, em sua maioria, são positivos, mas nós não temos regras. Né? Apenas conceitos e direcionamentos positivos que vieram a nós através de estudos científicos, certo? Ficou claro isso? Existe uma questão que a gente tem que pensar assim como acontece com nós adultos, as crianças têm uma grande necessidade de se sentirem pertencentes aos seus ambientes, para que o cérebro delas capte seus melhores estímulos. Eu já falei aqui sobre a
teoria do pertencimento, né? Ela foi definida pelo psicólogo americano Abraham Maslow, e ele define essa teoria como uma urgência que o ser humano tem de se sentir pertencente a um espaço físico. Então, entre muitas outras vantagens da gente preparar os ambientes para atender as necessidades das crianças, um deles é o fortalecimento da sua autoestima, o fortalecimento de possibilidades de gerar boas lembranças. Porque essas características são muito bem recebidas, né, pelo nosso cérebro, e isso nos traz, né, nos permite a sensação de pertencimento. E como é que nós vamos proporcionar isso? Investindo em memórias visuais, memórias auditivas, olfativas, no tato. Pensar num contexto, gente, além do espaço físico, para a gente poder dar atenção ao emocional, ao mental. Porque nós estamos falando aqui de seres em desenvolvimento. Então, nós precisamos de uma atenção especial, uma atenção cuidadosa para essas propostas, levando em consideração isso, que nós estamos cuidando, nós estamos planejando para seres em formação. Então, como é que as crianças, ou mesmo como é que os bebês, como é que eles vão receber, como é que eles vão absorver esses estímulos? Através das sensações. Então, é possível afirmar que a criança que tiver um ambiente adequado a ela, né, desde o seu nascimento, que ela vai produzir substâncias cerebrais positivas. Esse é o objetivo. Tem um instituto médico, se não me engano, é em Cincinnati, nos Estados Unidos. Ele desenvolveu vários estudos que comprovam que as crianças que crescem em ambientes que estimulam positivamente seus cérebros são crianças e se tornam adultos mais evoluídos em vários aspectos. Eles desenvolvem um aprendizado mais rápido, eles são crianças mais motivadas, principalmente elas se tornam pessoas mais concentradas. Então, segundo essas pesquisas, o ambiente ele tem que ser seguro, acessível, mas ao mesmo tempo estimulante, para que essas crianças possam se mover, se desenvolver livremente e adquirir e produzir, participar, desenvolver a sua autonomia. Temos sempre que nos preocupar com a ergonomia, né? Em utilizar móveis dimensionados à sua escala. Cuidar dessa ergonomia, trazer possibilidades para que essas crianças se desenvolvam, né? E desenvolvam essa sua autonomia, que é importantíssima para a vida, com segurança. Então, quando a gente desenvolver um projeto, a gente precisa ser coerente com a idade do usuário, tanto na faixa etária das crianças, quanto na vida toda. Projetos que a gente faz para todas as idades. A gente precisa ter cuidado para especificar itens que despertem o interesse, né? Que sejam acessíveis aos olhos, que elas possam tocar. Então, a gente tem que pensar no interesse das crianças, na altura das crianças, na faixa etária, para a gente criar o que vai ser interessante para elas naquele espaço. E daí, como é que a gente pode definir um partido de um projeto infantil baseado nos princípios da neuroarquitetura? Como é que a gente pode buscar estímulos positivos desenvolvendo projetos seguros e que tragam saúde para essas crianças? Pergunta boa. Então, vamos lá. Primeiro, é importante analisar o ambiente com foco na iluminação natural, na ventilação natural, para que a gente possa priorizar esses fatores, né? E assim a gente possa definir a setorização e o layout desse ambiente, né? Focado na luz, na ventilação natural, de forma que a gente possa garantir que tudo esteja no seu lugar, traga resultados realmente saudáveis, tá? Então, em ambientes em que os usuários são crianças, é importante que a gente faça uma proposta definida por setores. É importante que os espaços e as funções sejam separadas e sejam definidas claramente, né? Cada coisa no seu lugar. Isso a gente tem que começar lá quando a gente está falando de quartos de bebê. A gente sempre fala, eu falo pelo menos pensando em escola, né, onde eles têm uma socialização, onde tem mais atividades. Mas a gente tem que começar pensando nos quartos de bebês, né? São muitos, eu já fiz inúmeros. Porque, na verdade, esses quartos de bebê, a setorização dos quartos, essa organização,
ela começa ajudando primeiro as mães, né? Na sua rotina, na facilidade das funções com esse bebê, na praticidade funcional das atividades que eles vão desenvolver ali nesse ambiente. Quando a gente fala de quarto de bebê, tem uma importância significativa para a mãe, né? Mas não é só isso. A gente já tem que pensar em que relação com esse quarto também vai ter com o bebê, ou do bebê com esse espaço, né? Hoje a gente ainda vê projetos pensados exclusivamente na estética, né? A gente vê aí quartos de sonhos, né? De tão lindos, né? Mas são quartos pensados. O que que eu quero? Quero um quarto de princesa, quero um quarto de floresta, né? Mas a gente precisa preocupar de verdade com a capacidade que esses bebês, que essas crianças terão de absorver os estímulos que nós vamos produzir. E cuidar para que esses estímulos visuais, principalmente, não criem uma desordem mental e nem um estresse para essa criança. A gente tem que ter cuidado com o exagero, né? O design biofílico, a gente também tem um vídeo só falando disso, ele tem uma característica fundamental em resultados positivos dos ambientes, mas é fundamental, é impressionante os bons resultados que trazem. Então, tragam sempre opções relacionadas à natureza para essas propostas, sabe? Sejam coerentes com as funções, com a manutenção de acordo com o tipo do ambiente, mas enriqueça os seus projetos de uma forma saudável, tanto de projetar quanto para ser usados, né, com saúde. Aí, a partir daí, dessa concepção, desses pensamentos, né, vamos embora partir para uma proposta em si. Então, vamos falar agora de como planejar. Então, planejar um ambiente setorizado, que valorize a iluminação natural, um ponto que ajuda na rotina diária, né? Que traz benefícios para essa mãe. Quando a gente fala de luz natural, a gente está falando de benefícios tanto para a mãe quanto para a criança. Então, possibilite sempre a autonomia da criança, né? Proponha espaços que tenha organização de brinquedos, né? Que tenha um lugar do livro, que cada objeto tenha seu lugar e que possam estimular o interesse das crianças, né? Numa altura onde elas sejam acessíveis, que sejam acessíveis a elas, né? Onde a própria criança possa alcançar as coisas com que ela quer brincar, né? E também que a gente possa gerar estímulos para eles guardarem depois. Então já é educacional. É importante comentar aqui, eu comecei aqui falando de quarto de bebê, mas foi só por uma questão cronológica, porque a gente pode manter, na verdade, a gente deve manter esses princípios que eu falei agora para usuários de todas as idades, né? O princípio do foco da iluminação e da ventilação natural, eles são referências primordiais, essenciais a qualquer projeto, né? E mais ainda para esses que envolvem crianças, né? Também os idosos pode ser um novo tema aí para a gente abordar mais para frente, né? Que tem muita característica, muita coisa legal, importante, específica para a gente fazer com idosos. Mas voltando aos ambientes voltados para crianças, a gente precisa então criar estímulos saudáveis, né? E uma das ferramentas mais usadas, talvez a mais viável que a gente tem em mãos, né? Mais acessível, é o uso das cores. Essas são parceiras, né? São multiuso, digamos assim, né? Que eu sou apaixonada pelo uso de cores. As cores, elas têm inúmeros significados e funções. Então, quando falamos de criança, a gente precisa ter cuidado e a gente precisa de muito equilíbrio para aplicar as cores em ambientes infantis, né? Por quê? A gente precisa gerar estímulos. E esses estímulos, eles têm que trazer tranquilidade, calma, mas também é necessário gerar estímulos produtivos, estímulos visuais, gerar informações, orientações, criar memórias. E para isso a gente precisa saber explorar as coisas. E elas nos dão infinitas possibilidades, né? Porque a gente pode criar novas paletas, podemos criar nossas próprias combinações, né? Eu uso muito o círculo cromático. E também, quando a gente tem o círculo e a gente já tem conhecimento sobre a intensidade das cores e a saturação das cores, que é o objetivo para a gente poder saber, além de ter isso em mãos, né, já ter qual que é o objetivo que a gente quer atingir, qual que é o estímulo que nós vamos gerar,
a gente consegue montar a nossa paleta específica. Vou dar uma pinceladinha aqui sobre isso aí que eu acabei de falar. Quando a gente fala da intensidade das cores, a gente está nos referindo à claridade das cores. Então, assim, ela tem a ver com a quantidade de branco ou de preto que são adicionados na sua composição, assim, quando a gente altera a cor pura. Então, a gente pode criar, através da intensidade, novas tonalidades. Então, a gente determina, através da intensidade das cores, o que a gente chama de cores claras e cores escuras, certo? Isso é a intensidade. Já a saturação, ela já está relacionada ao brilho da cor, né? Que é a partir da quantidade de cinza que contém nessas cores. Por quê? A partir da saturação é que a gente vai definir quando as cores são opacas ou quando são cores vivas. Então, as cores elas nos permitem uma flexibilidade, né? Um universo de possibilidades que se adequam a qualquer caso. Então, é possível a gente trazer relaxamento, desenvolvimento cognitivo ao mesmo tempo. É possível a gente estimular atividades físicas sem gerar estresse, ou também podemos causar desordem mental. A partir da definição de um conceito, de uma definição prévia de uma paleta de cores adequadas ao uso desse objetivo, né, desse ambiente, a gente pode criar mood boards personalizados, onde a gente pode explorar formas a partir dessas cores, a partir desses objetivos, né? E aí sempre cuidar para a gente desenvolver, especificar ou criar mesmo, né, mobiliários que tenham cantos arredondados, né? Evitar quinas, gente, é um fator fundamental para evitar acidentes dentro de ambientes de uso infantil. Então, se atentem muito à segurança desse ambiente, né? Sugira proteção de tomadas, bloqueio de gavetas que têm itens que as crianças não possam mexer ou que estão muito próximas delas de uso. Evite objetos muito pequenos, né? Sempre lembre de verificar se está incluído redes de proteção em todas as janelas, nós não estamos falando só de quarto. Então, segurança. É importante, gente, além dessas coisas de cores, de segurança, de formas arredondadas, é muito legal quando a gente pode propor texturas, né? Trazer acabamentos diferentes, porque também é uma outra forma de gerar estímulos, muitas vezes até inusitados, né? E que faz parte de um processo que deve estimular, educar, né? Deve resultar em espaços mais lúdicos, mais cheios de vida, né? Espaços que haja a interação da criança e certamente vão auxiliar, inclusive no desenvolvimento pedagógico dessa criança. Tá? E quando a gente está falando de texturas, de materiais, também é muito importante que a gente esteja atento às características físicas desse usuário. Tem que lembrar, ó, de perguntar se tem alergias, se tem alguma outra característica individual que pode limitar algum tipo de especificação. Isso a gente descobre onde? Lá no briefing, que a gente também tem falado aqui há um bom tempo, com muita ênfase. Porque no briefing é onde a gente conhece o nosso cliente, onde a gente conhece o nosso usuário. E nesse caso nosso aqui, é bastante frequente que crianças tenham alergias, que tenham problemas respiratórios, somente nas menores. Então, já priorize isso, já considere indicar, por exemplo, tecidos antialérgicos, né? Especifique em materiais que sejam de fácil manutenção, fácil de limpar. Então, assim, é lembrar que os estímulos que nós vamos gerar, ele tem que ser pensado de acordo com a faixa etária, certo? Por isso que a gente tem que ter estudos multidisciplinares. É trazer a psicologia para a nossa mesa de estudos, né? É buscar qual tipo de estímulo que influencia o comportamento de cada faixa etária. Isso vai ajudar você, inclusive no seu processo criativo. Um outro ponto muito importante que a gente tem que considerar é que em ambiente onde as crianças possam dormir, né, seja nos seus próprios quartos ou às vezes ambientes na escola, dependendo da idade, um fator muito importante que não poderia deixar de pensar, de falar, é vocês pensarem realmente em como vai ser, como você vai poder proporcionar a qualidade do sono. É um fator, gente, de extrema importância para a saúde, para o desenvolvimento dessas crianças. E muitas vezes isso passa despercebido por muitos profissionais. A qualidade do sono, ela atua diretamente no desenvolvimento cerebral das crianças.
principalmente durante a primeira e segunda infância, quer dizer, até uns 12 anos. Então, durante um período de descanso, o nosso corpo, né, das crianças, de todos nós, liberam hormônios que são necessários para o nosso crescimento, para o aprendizado, né? E se relaciona diretamente com o desenvolvimento físico, motor, emocional e cognitivo. São fatores muito relevantes, não podem ser ignorados, não podemos deixar passar. É um item, um fator realmente de relevância. Né? E que pontos são os principais que a gente deve observar, prever, para a gente propor num projeto eficiente que vai trazer benefícios até vitais para as crianças. Então, o que eu gosto de citar? Em especial para o benefício do sono, né? Da qualidade desse sono. Vamos lá, primeiro ponto. Vamos pensar na luz, tá? Por quê? Para produzir melatonina, é fundamental que as pessoas, que as crianças, né? Que o sono aconteça em ambientes totalmente sem luz. É preciso dormir em ambientes escuros, mas escuros mesmo. Então, gente, já vamos derrubar, né? A ciência já nos ajuda a derrubar aquela nossa mania de propor iluminação constante a noite inteira, fitas de LED, né, no quarto das crianças. À noite, gente, é escuro, o mais escuro possível. Tá? Ah, mas eu tenho que movimentar de noite. Ah, como é que eu vou andar dentro do quarto? Então, nós vamos criar balizadores de piso, rodapés iluminados. Ah, não deu para fazer isso? É aqueles abajurzinho de tomada, porque ele vai para o chão. Então, jamais indique TVs para quarto das crianças. Jamais, é um pecado. Essa presença de luz azul das telas à noite, ela traz muito prejuízo à saúde. Por quê? A luz, à noite, ela bloqueia a produção de hormônios no nosso corpo, principalmente da melatonina, certo? Então, isso a gente falou de noite, mas para desenvolvimento das atividades, a gente precisa de um complemento de luz artificial, né? Quando a gente está ativo. Então, quando a gente fala sobre iluminação, a gente acha que está falando assim de decoração, de luminária, mas não é mesmo. Então, a gente precisa se atentar para a quantidade e para a qualidade e o tipo de lâmpada para cada objetivo específico do ambiente. Então, quando for dormir, é um tipo, é uma intensidade. Quando for brincar, é outro. Quando for aprender, se concentrar, é outro. Então, gente, saber as atividades de cada ambiente é fundamental para se definir a iluminação, ok? Então, falamos de luz, de sono, tipos de lâmpadas, ok. Nós não estamos detalhando qual que é qual, porque isso fica para um outro vídeo. Que nós estamos hoje, então, trazendo que a neuroarquitetura pode contribuir para a saúde, para gerar estímulos saudáveis na vida das crianças. Então, é a neurociência aplicada à arquitetura infantil. Um outro item que a gente tem que pensar é a busca pelo silêncio, né? Que é um fator essencial que tem que ser previsto num projeto. Né? E para garantir isso, é importante a gente verificar como é que estão as esquadrias, se já tem cortinas, blackouts, se é possível você colocar janelas de vidro duplo, se você mora em um centro urbano movimentado. Caso não dê para fazer essas mudanças, já está com a janela aí, tá tudo bem. São ótimas opções, mas não é só isso. Vamos verificar se tem frestas nessas esquadrias, nessas janelas, porque quando há, eles permitem a entrada de muito ruído vindo de fora. O que mais a gente pode contribuir? Usar tapete, materiais têxteis, cortinas. Elas também, esse tipo de material, eles absorvem o som. Lembrando daquele outro cuidado, gente, das questões alérgicas. E sempre vincular esse tipo de especificação de materiais quando se tem uma boa ventilação do ambiente. Então, dá para ver que isso tudo é um misto, né? Uma coisa se liga à outra, uma coisa busca a outra. É um conjunto. A neuroarquitetura trabalha com o contexto. Um outro fator, principalmente para o sono, né? Nós estamos falando aqui. Em qualquer faixa etária que a gente falar, gente, sentir frio ou calor demais em excesso para dormir traz desconforto. E isso faz com que a pessoa desperte antes de ter completado o seu ciclo de sono.
Então, cuidar do conforto térmico é importante, não é só para o bem-estar de dia, não. É importantíssimo para a noite. E é melhor, quando a gente consegue regular, né, essa temperatura naturalmente, só com a posição de uma janela, só com uma cortina adequada, só com uma ventilação natural, é ótimo. Quando não há, gente, bora usar a tecnologia, né? Bora usar a tecnologia, bora trazer condicionadores de ar, sim, tanto para quente ou de frio, como para o ar-condicionado, como para trazer o frescor mesmo. Isso ajuda, sim, na qualidade do som. Quando a gente fala de escolha de cores e nós estamos falando de quartos, a gente tem que trazer, tem que seguir uma função, um objetivo de trazer tranquilidade. É importante a gente ter uma coerência para trazer uma atmosfera suave, calma. Ela é necessária para um sono tranquilo. Propor uma paleta que tem uma base neutra, né, que tem uma baixa saturação, é o ideal para a gente começar essa proposta de cor dessa paleta para um quarto. Ok? Bom, essa mesma lógica que a gente está falando, ela pode se repetir para as cores do restante, dos revestimentos, nos materiais dos mobiliários, na decoração, tá? Mantém essa base neutra. Mas se o cliente chega falando que ele deseja incluir cores vivas, a gente pode sugerir o uso, sim, de pontos específicos na decoração, né? Num objeto, numa poltrona, numa almofada, luminária, né? Eu fiz um quarto, tá postado lá no meu Instagram. Já tem um tempo bom, mas eu sempre lembro que ela me pediu um quarto porque ela gosta de vermelho. E nasceu a Amanda e ela queria um quarto vermelho. Então nós usamos flores vermelhas em um quarto branco, né? Fizemos uma pintura artística na parede e ficou um quarto lindo e atendeu. E não trouxe, né? Porque a gente não pode também fazer uma parede vermelha, gente, num quarto. Por quê? Porque isso pode agitar o sono. Então é coerência, é equilíbrio para que você atenda o desejo do cliente. Agora, a pessoa fala assim: ah, não, a gente não usa vermelho, não, em quarto de bebê. Não, gente. É criatividade, é conceito, é atender a necessidade do cliente, é pensar em como resolver. E é possível, com equilíbrio e com coerência. Eu falei ali no começo desse vídeo que existe a questão da abordagem do sentimento de pertencimento. Falei também como é que isso é importante para a autoestima e para o desenvolvimento da criança. E um fator que ajuda nessas questões é incluir detalhes temáticos nesses ambientes, trazer realmente materiais, brinquedos, elementos de decoração que se relacionem com o que aquela criança gosta, com os desejos dela, com assuntos que sejam do interesse dela. Então, é sempre quando trazer possibilidades de um ambiente que estejam bem organizados, que não sejam tumultuados. Isso traz essa referência de pertencimento. Aquilo ali é meu, isso aqui combina comigo, isso aqui conversa comigo, mas também precisamos pensar de organizar e que cada coisa tem o seu lugar. Lugares organizados, gente, são ambientes instintivamente mais tranquilos. Né? Quando você tem uma atmosfera organizada, isso influencia inclusive na qualidade do sono das crianças. Então, por isso, quando a gente fala, vamos projetar um gavetão, umas caixas de brinquedo coloridas, espaços para que as coisas tenham o seu lugar, são imprescindíveis. A criança guarda, entende aquilo ali como um ambiente de descanso. Agora vamos puxar para alguns detalhes para crianças que já estão em idade escolar, né? Como é que a gente pode organizar ambientes que atendam essas crianças com qualidade dentro de um contexto novo, né? Nós estamos vivendo um momento incerto, mas também é um momento atual, né? É um momento em evolução, complicado, né? Então, primeiro, gente, nós não sabemos quanto tempo nós teremos crianças em casa até estudando. Segundo, porque é fato que a tecnologia vai dominar de forma assim avassaladora todas as áreas da educação e vai conduzir cada vez mais os nossos estudantes para o mundo digital. Então, a gente precisa buscar soluções práticas, funcionais e leves para a gente preparar, ajudar essas crianças a desenvolverem, a se desenvolverem da melhor maneira possível. Como é que a gente faz isso? Contribuindo com ambientes que gerem impactos produtivos e saudáveis. Então, gente, se for possível, a gente definir ambientes específicos para que eles estudam,
né? A gente tem um ponto positivo a mais, porque o nosso cérebro, ele entende o nosso ambiente. Aquele ambiente é dessa função. Então, quando a gente mistura as funções, a gente pode confundi-lo. Ah, aqui eu estou na hora de fazer tarefa, mas aqui na verdade é o lugar que eu lancho, então não está na hora de eu lanchar, não. Então, às vezes a gente confunde o cérebro. Então, é legal que a gente consiga diferenciar o espaço de brincar do espaço de estudo. E isso é importante, porque isso permite a real concentração do cérebro para aquelas atividades. Agora, não, a gente precisa dividir. Meu apartamento é pequeno, não tem lugar para tudo, então a gente tem que dividir espaço com as outras tarefas. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos propor limites, criar estratégias físicas, estratégias, às vezes visuais apenas, que vão conseguir manter o foco de cada atividade sem muita distração. Sempre especifique imobiliários que atendam às características pessoais de cada um e o que elas vão desenvolver, né? Mobiliários ajudam muito aqui e eles têm que ser ergonomicamente corretos. Isso são detalhes importantíssimos que fazem diferença. Apresente isso ali. Não dá para usar a cadeira da sala de jantar, porque aquela cadeira não é adequada para estudo. E repetindo, foque sempre num local que tenha acesso à luz natural, um local que tenha condições acústicas adequadas. Considere revestimentos, cores que estejam em harmonia com elementos que já existem naquele ambiente. Você tem que criar um espaço para o estudo, para que essa nova área ela não interfira visualmente, não confunda, ela seja uma contribuição, sabe, para aquele espaço, seja parte de um todo, certo? E não um apêndice. Então é importante escolher cores, né, para que elas sejam identificadas. Quando a criança vê, bom, nesse lugar, com essa cor, é onde eu sento e é onde eu me concentro e faço as minhas tarefas. E isso deixa as pessoas motivadas, felizes, né? E gera produtividade. Então, gente, esse contexto, esse tanto de observações, de características que a gente está falando aqui, o tanto de coisa que a gente tem para aprender, para aplicar, nos mostra que nós estamos falando em nos transformar em profissionais diferenciados. Estamos falando que estudar e aplicar neurociência e arquitetura é desenvolver mais que ambientes bonitos. Nós estamos falando de oferecer qualidade de vida. Nós estamos falando de transformar a vida das pessoas. Nós estamos buscando aqui entender a importância de planejar espaços que atendam às necessidades de segurança e de aventura, digamos assim, das crianças, que elas possam viver ali, né? Oferecer a oportunidade delas de brincarem, de explorar, de aprender nos espaços físicos em que elas vivem, para que elas possam se desenvolver de uma forma saudável, de uma forma produtiva e feliz, né? Meu convite hoje é assim: vamos dar um passo para mudar o mundo? É isso que eu tenho hoje para vocês, né? Eu sou muito empolgada com esse assunto. Então, eu estou aqui pronta para dividir com vocês esse desejo de mudar o mundo, de fazer a nossa parte, tá bom? Então, se você gostou do conteúdo, compartilha, curte e a gente se vê em breve. Fiquem com Deus.